A Monster Who Levels Up. Capítulo 126. Um orc e uma senhorita cavaleiro parte 1. A mulher de Nosferatu disse que, como não havia muito tempo até que a fissura se ampliasse o suficiente para se tornar um portal, os batores tinham que ser eliminados o mais rápido possível. Ela também acrescentou que o mundo precisa reconhecer a próxima calamidade e se concentrar em aumentar seu poderio militar também. Mas, com toda a honestidade, Saidin simplesmente não conseguia entender o nível de perigo que poderia aparecer quando o portal se abrisse de vez. Não importa o que fosse. Sem ter uma experiência pessoal sobre o assunto, uma pessoa não seria capaz de entendê-lo. Ainda assim, ele planejava fazer o seu melhor nesse meio tempo. Atualmente, dentro de uma arena fechada, onde o espaço estava sendo iluminado em azul vívido e o único som que o acompanhava era o zumbido da emissão da mana, Qin Saidin estava no meio da tentativa de encontrar maneiras originais de utilizar o corpo de mana. E o novo método que ele inventou foi extrair mana de seu corpo e coagulá-lo em uma pedra ou um cristal. Não foi diferente de tentar criar pedras de mana artificialmente. Além disso, as pedras de mana criadas através desse método eram completamente diferentes da pedra de mana do monstro. Em primeiro lugar, as propriedades dessas pedras poderiam ser alteradas para atender aos gostos de Saidin. Ele podia controlar livremente o grau de dureza e força de cada pedra como se fosse minério de metal, e criar armas e armaduras feitas puramente de mana. E não só isso. Uma pessoa poderia até engolir uma dessas pedras também. Vendo que as pedras mana dos monstros regulares não eram difíceis o suficiente para criar armamentos, e que elas também possuem elementos nocivos, tornando impossível comê-las. Essas novas pedras poderiam ser chamadas de revolucionárias. Que porra! Eu posso realmente morrer nesse ritmo. No entanto, provou-se excepcionalmente difícil espremer mana e forçá-los a uma tela em branco de uma pedra de mana. Foi ao ponto de, só depois de fazer 3 dessas pedras, ele estar tão perto de desmaiar da tontura. 1. Depois de engolir muita água fria, Saidin mudou seu olhar para as 3 pedras de mana emitindo o brilho azul brilhante que ele havia feito. Não havia um único pontinho de imperfeição visível sobre ou dentro delas. Ele sentiu que havia literalmente infinitas aplicações para essas pedras. Ele poderia fazer mais alguns e usá-los na criação de vários armamentos. Ou ele poderia vendê-las em somas astronômicas para cavaleiros e magos anunciando essas pedras como suplementos de mana. Afinal, esses caras eram do tipo que enlouqueciam quando se tratava de todas as coisas relacionadas à mana. De repente, uma risada irônica escapou de seus lábios enquanto ele pensava nisso e naquilo. Sempre que navegava na internet, lia muita gente ocupada escrevendo que o traço de Saidin era uma trapaça. Uma grande trapaça não menos. Mas, sem dúvida, ele não podia negar que todos estavam 100% certos no dinheiro. Bem, estava realmente além do reino do bom senso, ele estava atualmente no meio de fazer uma pedra de mana artificialmente. Um item que a maioria das pessoas normais gritava eureka ao pegar uma do chão, enquanto se elogiava interiormente. Seu telefone vibrava. Ele deu uma olhada e viu que a ligação era de Ubeksong. Olá? Sim. Sou eu. Como vai? Embora. Eu estou surpreso com esta chamada repentina. Ouvi dizer que você está muito ocupado hoje em dia.
Uma das poucas pessoas que orgulhosamente ostentava o título de associados próximos de Kim Sae-jin. E o Baek Song estava sendo visto como a pessoa mais promissora atualmente servindo no governo. E, consequentemente, ela estava realmente ocupada em receber muitos tratamentos excelentes de quase todos. Inferno! Alguém provavelmente poderia comprar 20 arranha-céus com todos os subornos que ela havia recusado até então. Ei! Você esqueceu o favor que me fez antes? 1. A cabeça de Said inclinou-se em confusão. Ele podia ouvir o gemido de decepção do receptor do telefone. Você me disse para pegar uma certa pedra de mana. Não é? Um lobo ébano mutante. Acabei de recebê-lo. Enviado da Índia. Ah! Ele então lembrou. Havia uma habilidade que ele não vinha utilizando até agora. Era uma habilidade onde ele podia lembrar e controlar monstros usando suas carcaças ou suas pedras de mana. No entanto, ele só podia controlar 3 monstros. Então ele estava escolhendo com muito cuidado quais monstros ele gostaria de controlar, e então, previsivelmente, a coisa toda saiu de sua mente completamente. Este é um grande momento. Vamos nos encontrar agora. Agora? Sim. Você está ocupado com alguma coisa? Na verdade, não. Tenho um compromisso. Mas eu posso cancelar esse. Mas a coisa é... Acabei de sair do chuveiro. Ela provavelmente disse isso sem pensar muito. Além disso, ele ainda tinha uma namorada. No entanto, essas eram as palavras que tinham um assustador poder de abalar o coração de um homem. Eu estarei lá. Neste momento. Pendurado imediatamente. Sae-jin partiu e chegou à casa de Baek Song aparentemente em um único suspiro. E não. Definitivamente não foi porque ele queria ver o cabelo úmido dela. De modo algum. O lobo ébano mutante. Conhecido como Lacorne. Este monstro fez sua base na cordilheira do Himalaia e era famoso por seu poder e inteligência que não cabiam em lobos comuns. Ele ainda lutou e escapou com segurança dos grupos de caça de cavaleiros de nível médio e caçadores de nível alto. Sae-jin havia escolhido essa criatura para ser seu cão de estimação. Mas já se passaram mais de 6 meses e ele esqueceu completamente. Nossa! Nem a minha companhia mercenária conseguiu. Como você conseguiu isso? A pedra de mana não foi a única coisa que o Baek Song adquiriu. Abaixo da pedra de mana, a carcaça do monstro estava no chão. Seus restos ainda um pouco quentes ao toque. Fizemos a diplomacia Tani com a Índia há pouco tempo. Você vê. Eu me esgueirava em algumas condições durante a negociação. Se eles estivessem dispostos a caçar o Lacornem para mim. Ah. É mesmo? Sim. Tenho certeza de que uma operação de caça nacional ocorreu por lá. Eles provavelmente chamaram 1000 cavaleiros para caçar este monstro. Ao ver seu rosto sorridente, insinuando adoravelmente que ele deveria elogiar seu bom trabalho, Sae-jin acabou inadvertidamente acariciando sua cabeça. Seus cabelos brancos ainda estavam úmidos e macios ao seu toque. Obrigado. Como esperado. Não há ninguém que chegue perto de cuidar das coisas melhor do que a senhorita e o Baek Song. Que não sou um grande tigre branco à toa. Como se ficasse envergonhada. Ela lentamente afastou sua mão. Mas ainda não conseguia esconder seu rosto avermelhado. Além disso,
Suas narinas continuavam a inflamar enquanto ela sentia o cheiro dele e suas orelhas continuavam se contorcendo como se quisessem capturar mais uma. Palavra de louvor. Bem, nesse caso, eu vou te ver de novo mais tarde. Infelizmente para ela. Porém, Saidin não a elogiou mais. Porque ele saiu rapidamente de sua casa enquanto agarrava a pedra de mana do Lacornen e sua carcaça. Totalmente incapaz de controlar sua excitação com os pensamentos de andar nas costas de um lobo. E assim, deixada sozinha abandonada. E o Beckson olhou para além da porta agora fechada e derramou infeliz. Foi tão difícil para ele me elogiar um pouco mais. Assim que deixou a casa de Ubecksong, Saidin imediatamente partiu em direção ao campo dos monstros. Depois de mudar para a forma orc-herói, os meros pensamentos de montar no Lacornen real que ele só via nas telas de TV fizeram seu coração ferver em antecipação ainda mais forte. Depois de respirar fundo, Saidin cuidadosamente pegou a pedra de mana e ativou a habilidade. Tanto a pedra quanto a carcaça do monstro Lacornen de repente se espalharam como névoa e, em seguida, se transformaram em um fluxo de energia e entraram em seu peito. O lobo ébano, versão mutada, foi absorvido pelo coração do guerreiro. O lobo ébano, versão mutada, foi adicionado à lista de monstros invocáveis. As estatísticas do lobo ébano foram aumentadas de acordo para corresponder às estatísticas atuais do novo proprietário. A nota atual para a habilidade de combate do lobo ébano é alta. A janela de alerta informou da integração suave com a pedra de mana. Saidin, o orc, fechou os olhos e ativou a habilidade. E foi muito simples. Tudo o que ele tinha que fazer era sussurrar. Invocar em sua mente. Logo, mana turva fluiu de seu coração em uma forma composta de cores azuis e pretas giratórias. Rapidamente tomou forma. Era como uma tela de holograma desenhando no ar. Quando os dois córregos de mana de cores diferentes se combinaram. O lobo gigante. Lacornen recuperou sua vida mais uma vez. Mesmo que fosse apenas um mísero lobo. Seu corpo era grande o suficiente para ficar ombro a ombro com a forma orc-herói de Saidin. E aqueles olhos brilhantemente brilhantes que examinavam o mundo exibiam o valor de um guerreiro com bastante clareza. Sentindo-se totalmente satisfeito, acariciou as costas do lobo. Lacornen reconheceu seu novo mestre e rosnou de satisfação também. Saidin, o orc, sorriu e, em seguida, colocou a sela preparada nas costas da criatura. Depois de subir na sela, Saidin bateu levemente nas costas do lobo. Ele não precisava apontar uma direção. O lobo ainda entendeu perfeitamente suas intenções e chutou o chão com força, correndo para onde queria ir. Esta foi realmente uma curva maravilhosa de velocidade. Rápido o suficiente para deixar para trás sem esforço o cenário circundante em um borrão. E os estrondos sonicos deixados para trás arrancaram árvores e causaram turbilhão de nuvens de tempestade empoeiradas. Eles eram tão dominantes que até mesmo os monstros no campo de caça de alto nível fugiram assustados com sua abordagem. No entanto, como Saidin estava admirando profundamente essa velocidade que era várias vezes mais rápida do que ele imaginava. Pessoal, dê um passo para trás. De algum lugar, uma voz resoluta, porém atormentada, veio até ele. Alguém estava caçando agora? Quando ele olhou para lá, a cabeça de um enorme pássaro branco ergueu-se entre as copas das árvores altas e então, da lua azul,
Gritou um dos gritos mais desagradáveis que alguém teve a infelicidade de ouvir. Foi tão terrível que definitivamente foram 2.000. Não. 4.000 vezes mais sangramento na orelha do que unhas raspando em um quadro negro. A raiva de Saidin disparou depois de ouvir aquele barulho terrível. Era o tipo de som que poderia enfurecer qualquer um. Então tanto Lacorne quanto o Orc não conseguiam mais controlar seus temperamentos. Ele agarrou as rédeas com força. E Lacorne rapidamente mudou a direção, indo em direção à origem daquele ruído. Depois de entregar a pedra de mana e a carcaça de um monstro raro doado pela Índia e o Baeksung, Qin Yuhin recebeu uma mensagem urgente do governo que dizia: um monstro altamente perigoso apareceu dentro do campo de caça de alto nível. O monstro era chamado de cisne gigante. Como o nome indicava, era um enorme pássaro branco e era um daqueles monstros que se fortaleciam com o passar do tempo. Então, ela rapidamente formou uma equipe de subjugação e veio para cá. Ela achou que tudo ficaria bem. Embora o cisne gigante fosse um monstro de alto nível, sua equipe era composta por 12 cavaleiros de alto nível também. Infelizmente, nenhum deles poderia imaginar que a condição para o seu crescimento estava ficando prejudicada. Que merda é essa? O que devemos fazer agora? Capitão. Depois de ser cortado pelas espadas dos cavaleiros, ele começou a arranhar loucamente ao redor e começou a se preparar para evoluir. E a energia aterrorizante que a maldita coisa estava emitindo facilmente excedia a de um monstro de alto nível normal. Pessoal, deem um passo atrás. Qin Yuhin ordenou que os outros cavaleiros recuassem e então mudou a forma de seu Gungnir de espada para lança. Ela rapidamente comparou a quantidade de mana que restava nela e os tipos de efeitos que sua característica poderia imbuir em seu ataque. Parecia que nocautear o monstro não era possível. Nesse caso, no mínimo, ela teria que arrancar um membro de... Ela estava segurando a lança com força, quando o cisne gigante soltou um rugido explosivo e desagradável. Este grito inesperado penetrou facilmente através da barreira de mana e atacou os canais auditivos, interrompendo o fluxo da mana de todos. E como resultado, as orelhas dos cavaleiros começaram a sangrar. No entanto, o cisne gigante não impediu seu ataque sônico. Aquele filho de uma... Kill. Qin Yuhin forçou seu corpo a se levantar, mesmo que ela estivesse tropeçando. Seu objetivo era aquela enorme abertura da boca. Sua visão estava embaçada, mas ela só tinha que... Foi então que outro rugido ultra-alto cobriu o grito estridente do cisne gigante. E logo em seguida, bum! O som do forte impacto ressoou. Após esse som, uma massa voou em direção ao bico aberto do cisne gigante. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Mas como Qin Yuhin estava se concentrando muito naquele momento, ela testemunhou tudo em câmera lenta. Aquela massa voando lentamente e o rugido definitivamente pertenciam ao... de sua esquerda. Explodindo do mato alto. Um orc solitário saltou para fora. Ele era, sem dúvida, o orc-herói que orgulhosamente ostentava um físico poderoso. E agora? Estava até montado em um monstro-lobo esmagadoramente assustador. Saidin ficou um pouco surpreso com a visão de Qin Yuhin olhando para ele. No entanto, cuidar de sua raiva prevaleceu. Antes de tudo, aquele grito horrível do pássaro branco maluco era mais desagradável do que qualquer outra provocação que ele já tinha ouvido antes. Mesmo sendo atingido no rosto por uma massa.
O cisne gigante não desistiu e continuou gritando. Tanto Said quanto Lacorne responderam com rugidos enfurecidos. Mas, ainda assim, o cisne não queria recuar. Nem um centímetro. No final, a raiva atingiu o topo de sua cabeça. E com todo o seu corpo se tornando carmesim. O Or correu loucamente em direção ao grande pássaro branco.